Nós, a Europa, tem a ver com a Europa, tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Nós, a Europa, hoje com Marco Teles, do Europe Direct Madeira. Boa tarde. Boa tarde, Marta. Vamos conversar um pouco a propósito de temas da União Europeia. Fazemos desde já esse chamamento, esse convite para quem nos escuta. Se desejar participar, pode enviar-nos um e-mail para noseuropa@rtp.pt, colocando questões, sugerindo temas para serem abordados neste espaço. Falemos primeiramente da homenagem que na passada segunda-feira o Parlamento Europeu quis prestar ao presidente David Sassoli, recentemente falecido. Exato, efetivamente tivemos as cerimónias fúnebres na capital italiana, em Roma, no passado fim de semana e, tal como já tinha sido anunciado, tivemos na segunda-feira no Parlamento Europeu uma última homenagem ao jornalista de carreira que entrou naquela casa, naquela Assembleia em 2009 como eurodeputado e que passado 10 anos, portanto em 2019 foi eleito Presidente do Parlamento Europeu. E portanto perdemos um europeísta convicto de 65 anos. Convém relembrar aqui que realmente Sassoli acaba por ser também o primeiro alto responsável a morrer no exercício do seu cargo. Não tinha acontecido anteriormente esta situação e de facto Sassoli estava prestes a terminar um mandato, porque realmente, embora não seja assim muito do conhecimento geral, digamos assim, confunde-se os mandatos dos deputados, que de facto são por 5 anos, mas no caso do Presidente do Parlamento Europeu o mandato é por 2 anos e meio, portanto naquela duração normal há ali duas presidências, que pode efetivamente ser a mesma pessoa no fundo a repetir a presidência. Pode ser eleito por 2 vezes consecutivas. Pode ser eleito por 2 vezes, exatamente. Portanto, neste caso, Sassoli não pôde realmente terminar, foi de resto uma cerimónia onde marcaram presença as altas figuras todas das instituições europeias, à exceção da Presidente da Comissão Europeia, que infelizmente não pôde estar presente por uma situação relacionada com o Covid, aparentemente do seu motorista, e que a obrigou, sendo um caso de contacto, a ter que regressar a Bruxelas e não poder participar diretamente na cerimónia. A Covid continua a marcar os nossos dias. Infelizmente continua ainda a marcar muito os nossos dias. Com a morte de David Sassoli, procedeu-se à eleição de um novo presidente do Parlamento Europeu. Sim, temos, portanto, desde o dia 18 deste mês, portanto, uma nova, neste caso, nova presidente do Parlamento Europeu. Convém lembrar que para ser eleito é preciso uma maioria absoluta de votos expressos válidos, ou seja, 50% mais um. O que está previsto em termos de regimento é que há uma primeira ronda de votação, haviam 4 candidatos para este cargo. Caso não se surgisse essa maioria, passávamos para uma segunda ronda de votações. Isto poderia-se repetir até uma terceira vez e, caso voltasse a repetir essa situação de não encontrar uma maioria absoluta, na quarta ronda passariam apenas as 2 pessoas com o maior número de votos e aí seria eleito aquele que tivesse o maior número de votos e também, caso porventura tivéssemos um empate, acabaria por vencer aquele que tivesse a idade mais avançada. Portanto, isto é o cenário em termos de regimento e de eleição. Venceu Roberta Metsola, eurodeputada, aliás ela estava a ocupar temporariamente a função de Presidente do Parlamento Europeu. Era vice-presidente. Era vice-presidente, exatamente. Teve uma votação de resto bastante confortável, 458 votos favoráveis. Nasceu em Malta e curiosamente nasceu no dia 18 de janeiro, o que significa que teve aqui um presente de anos curioso, não é? Ser eleita Presidente do Parlamento Europeu precisamente no seu dia de aniversário. E, portanto,
ela vem suceder, no fundo, vem ser aqui a terceira mulher a ser presidente desta Casa, do Parlamento Europeu. Sim, é de referir que não é a primeira mulher. Não é a primeira, portanto, tivemos Simone Veil em 79, depois Nicole Fontaine em 99, e agora Roberta Metsola. O que é curioso, tem sido quase ciclos de 20 anos. E, aliás, ela referiu precisamente no seu discurso de tomada de posse que esperava que não sejam necessários outra vez mais 20 anos para depois termos novamente uma mulher à frente do Parlamento Europeu. De qualquer forma, é uma presidente muito jovem, a mais jovem do Parlamento Europeu. Sim, exatamente. Nós estamos a falar de uma Presidente do Parlamento Europeu que tem feitos esta semana 43 anos. É de resto um nome consensual, não levantou qualquer problema. Eventualmente, falava-se aqui da situação de ela ter uma posição muito específica em relação à temática do aborto, portanto é anti-aborto. Mas isto decorre também da situação do país de Malta, que tem uma posição muito clara relativamente a esta matéria. E, curiosamente, Emmanuel Macron, por exemplo, esta semana, na intervenção que teve no Parlamento Europeu, no âmbito da presidência francesa da União Europeia, propôs, entre diversas matérias, a inclusão do direito de aborto na Carta Europeia dos Direitos Fundamentais, o que gerou aqui alguma perplexidade, talvez. Complexidade, embora, obviamente, na qualidade, independentemente das suas convicções pessoais, na qualidade de Presidente do Parlamento, obviamente que ela respeita e terá que respeitar sempre as decisões gerais do Parlamento Europeu. Entretanto, foram eleitos também vice-presidentes. Sim, tivemos aqui também a eleição, entretanto, de Pedro Silva Pereira. Será um dos 14 vice-presidentes desta instituição para os próximos 2 anos e meio. Eurodeputado português, não é? Eurodeputado português. E também tivemos, porque falamos, já que estamos a falar do Parlamento e todo este processo agora de mudança intermédia, digamos assim, ao fim destes 2 anos e meio, também tivemos o anúncio esta semana, portanto, da lista dos membros titulares ou efetivos das comissões e subcomissões parlamentares para os próximos 2 anos e meio. Trouxe apenas esta curiosidade para dizer, relativamente às nossas eurodeputadas, não são nossas da região, são as nossas do país, do total dos 21 deputados portugueses que temos no Parlamento Europeu, mas com origem na região temos então a eurodeputada Sara Cerdas, que irá figurar na Comissão Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar, e teremos a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar na Comissão dos Transportes e Turismo. E, portanto, na próxima semana, estas comissões e as subcomissões irão eleger, eventualmente até reeleger, os respectivos presidentes e vice-presidentes. Passemos a outros temas, nomeadamente referimos a Lei dos Serviços Digitais. O texto foi aprovado no âmbito do Parlamento Europeu. Exatamente, portanto foi aprovado em plenário, 530 votos a favor, portanto a equipa do Parlamento Europeu tem assim luz verde para iniciar as negociações com o Conselho da União Europeia, portanto sobre a presidência francesa neste primeiro semestre de 2022, e também a França não esconde esta ambição de conseguir fechar este dossiê ainda neste período de 6 meses sob a sua presidência. De facto, a questão das plataformas de estágio é algo de complexo. Nós, nas últimas 2 décadas, as plataformas digitais fazem parte integrante das nossas vidas, isso é indiscutível. Nós estamos cada vez mais amarrados a um conjunto de serviços digitais, seja na utilização de sites, das redes sociais, de e-books, armazenamento em nuvem, o streaming de música e vídeo. Portanto, tudo isto que nós estamos aqui a falar, ou que estou aqui a referir, são considerados serviços digitais, e sabemos que a utilização destes serviços não tem apenas a ver com uma questão de lazer, mas também muitas das vezes com a área profissional. Laboral, sim, profissional. E é verdade que, embora os benefícios desta transformação sejam de facto evidentes, a verdade é que também se assistia a uma posição dominante por parte de algumas destas plataformas, conferindo no fundo uma enorme vantagem em relação às concorrentes. E, portanto,
É também para resolver este desequilíbrio que tem-se gerado nos últimos anos que a União Europeia tem trabalhado na atualização das regras atuais, introduzindo numa primeira fase a questão da lei dos mercados digitais e agora esta lei dos serviços digitais que se pretende que crie, no fundo, um conjunto de regras que sejam comuns e aplicáveis, obviamente, em toda a União Europeia. E, digamos assim, que protejam o utilizador, é isso? Sim, o fim último é que criar, no fundo, um mundo online que seja mais seguro para os utilizadores e que não seja, permita uma expressão, uma espécie de faroeste, porque a verdade é que nós, uma selva, digamos assim, nós nesta ânsia e nesta utilização cada vez mais recorrente do mundo digital, nós muitas das vezes nem nos apercebemos nas armadilhas em que vamos caindo, porque não temos tempo para nada. Quer dizer, com certeza que a Marta já acabou por clicar dar uma autorização, um consentimento de qualquer coisa num site, a dizer aceito, sem exatamente estar a ler as 53 mil páginas de Arial 8 com uma série de cláusulas que ninguém vai ver. Quer dizer, estou a exagerar, mas a verdade é que às vezes estas coisas acontecem. Toda a gente já percebeu que é muito fácil dar o consentimento para qualquer coisa, é uma questão de segundos, mas não demora segundos para retirar exatamente o consentimento. Mais complexo. Portanto, é precisamente estas situações de não tornar tudo isto num faroeste que implica que tudo isto seja regulamentado e essa regulamentação obviamente não está ao alcance de um Estado-membro, isto é algo que tem que ser feito no seu conjunto e, portanto, por via daqui da União Europeia. Com o intuito também de proteger os consumidores contra avaliações enganosas, a Comissão Europeia e as autoridades nacionais de defesa do consumidor estiveram a realizar um rastreio ou varrimento de sítios web. O que é isto? Sim, na verdade isto vem no seguimento, esta informação vem no fundo no seguimento daquilo que nós estávamos a falar também desta necessidade de haver uma lei dos serviços digitais. No fundo, trata-se de um exercício feito sobre a coordenação da Comissão Europeia, em articulação com os Estados-membros, em que se tentou analisar esta temática específica da avaliação dos consumidores online, que é uma coisa muito comum. Nós queremos, por exemplo, almoçar ou jantar fora, não é? Sim. E recorremos a uma qualquer plataforma eletrónica onde tem um conjunto de opiniões e onde é feita a avaliação do serviço ou daquele prestador de serviço, ou, neste caso do restaurante, ou o que quer que seja. Dando estrelas, dando likes, o que quer que seja. E, portanto, no fundo, o que a Comissão fez através deste exercício, juntamente com as tais autoridades nacionais de defesa do consumidor, foi fazer o tal rastreio, neste caso de 223 sites que foram analisados com rigor. E, por exemplo, os resultados mostram, entre diversas coisas, que 104 dos 223 sites que foram analisados, de facto, não informam os consumidores como estas avaliações são recebidas e como é que são processadas. Estou-me a recordar, por exemplo, agora neste período eleitoral, quando se faz uma sondagem, logo a seguir diz ou explica-se a ficha técnica dessa sondagem. Ou seja, quantos foram os inquiridos, exatamente, etc. Eu não posso apenas saber os resultados daquela sondagem, mas eu preciso saber como é que aquilo foi feito. E neste caso online, muitas das vezes, estas avaliações que lá aparecem, não há a referida ficha técnica que nos permita perceber até que ponto é credível ou não aqueles resultados. Uma outra situação que resultou desta análise é que quase dois terços das lojas online, portanto, plataformas de comércio, sítios online de reservas, de variadíssimos serviços, motores de pesquisa, sítios também que permitem a comparação de preços, por exemplo, suscitaram muitas dúvidas quanto à questão da fiabilidade destas análises. Em concreto, 144 dos 223 sites que foram verificados neste estudo, as autoridades não puderam confirmar que os comerciantes estariam a fazer tudo o que está ao seu alcance para garantir a autenticidade destas avaliações. Ou traduzindo isto para outra questão. Não são fiáveis, então. Podem não ser fiáveis, ou, dito de outra forma, estes comerciantes não conseguem, no fundo, provar que aquela avaliação resulta de um consumidor ou de um utilizador daquele serviço.
Um exemplo muito prático, eu posso entrar num site de venda de eletrodomésticos em que tenho uma avaliação de um determinado produto, de uma batedeira e não sei o quê. Agora, o que é que me garante que, de facto, aquelas avaliações que lá estão são de pessoas que efetivamente compraram aquele produto, utilizaram o produto e sabem, de facto, alguma coisa do produto. Portanto, podem ser enganosas. Exatamente. Portanto, no fundo, é dessa situação que nós estamos a falar. Em resultado, portanto, as autoridades de defesa do consumidor concluíram que, pelo menos, como a Marta tinha referido, 55% dos sites verificados violam potencialmente a diretiva relativa às práticas comerciais, ou seja, violam, no fundo, uma regra que exige que a apresentação de informações sejam, de facto, verdadeiras aos consumidores e que estes possam, com base nessas informações, acabar por fazer uma escolha realmente acertada. E porquê é que se considera isto tão importante? Porque muitos dos consumidores acabam por adquirir, por exemplo, um produto com base em informações que julgam com base fidedignas. cada vez mais nas avaliações dos seus pares. Por exemplo, isto acontece com base num estudo que foi feito no ano passado relativamente à pesquisa de monitorização do mercado em 2020, em que refere que, por exemplo, 71% dos consumidores consideram que as avaliações são importantes, ou chegam a ser mesmo determinantes, ao escolher, por exemplo, um alojamento para as suas férias. Ou seja, no caso das férias, nós se calhar não estamos propriamente tão preocupados com aquela classificação 3, 4, 5 estrelas, sim, que é dado por uma entidade terceira ao abrigo de um conjunto de critérios, mas o que nós normalmente até utilizamos, ou pelo menos para 71% da população, são aquelas referências de alguém que esteve lá no hotel e que depois nos comunica como é que correu essa experiência. E por isso mesmo é importante ter a garantia que esse tipo de avaliação, por exemplo, que lá está, corresponde à verdade e, portanto, podemos ter confiança naquilo que estamos a ler. E podemos esperar, então, medidas e após podemos esperar que rastreio, também no âmbito desta futura lei dos serviços digitais que tenhamos então aqui a tal regulamentação que é cada vez mais necessária na área deste mundo digital para que, como a Marta referia bem, nós não estejamos a trabalhar numa espécie de selva digital, mas num mundo com regras, a partir de um princípio que me parece muito interessante, como referiam os deputados esta semana no Parlamento Europeu, é que, partindo deste princípio, que o que é ilegal no mundo real deve também ser ilegal no mundo virtual. Marco Teles, concluímos a nossa conversa por hoje. Voltaremos a falar certamente em breve. Até lá. Muito obrigada. Bem. Até uma próxima. Bom fim de semana. Obrigada.